Olá, pessoal da região sul do Brasil, hoje dia 16 de setembro de 2025. Temos a previsão de um novo ciclone extratropical que deve se formar aí no final de semana e início da próxima semana. O centro do ciclone ele vai estar entre o Uruguai e a Argentina. Mesmo assim, alguns modelos indicam que o ciclone será forte, de forte intensidade. Por quê? A pressão dele vai estar abaixo de 990 hectopascais. O modelo alemão, por exemplo, indica que a pressão deve cair até o 980 a 978 hectopascais. Então, será um ciclone de forte intensidade. Começando aqui com o modelo europeu, mostrando a pressão atmosférica. Como vocês estão vendo aqui no domingo, dia 21 de setembro, à meia-noite. A gente vê aí, já na noite do sábado para a madrugada do domingo, a gente já deve ter o ciclone formado aqui no litoral do Uruguai, com uma pressão de 997 hectopascais. A pressão também bastante baixa é no sul do Brasil. Londrina com 1.008 hectopascais, Joinville 1.007, Porto Alegre com 1.002, 1.003 Chapecó. Lembrando que quanto menor a pressão, mais forte serão os ventos. Então isso aqui já mostra que pode ter ventos de forte intensidade no sul do Brasil devido a esse ciclone extratropical. E vai fortalecer mais ainda as rajadas de vento por causa deste sistema de baixa pressão que vai estar entre o Paraguai e a Argentina. Então a gente vai passando aí para as 3 da madrugada do domingo. Olha aqui, primeiro o sistema de baixa pressão lá no Paraguai, com a pressão de apenas 997 hectopascais. Londrina com 1.005, Joinville 1.004, Chapecó 1.003, Porto Alegre 1.003. O ciclone já vai estar com a pressão de 993 hectopascais. Já é um ciclone com intensidade moderada, já aí com 993 hectopascais. Muitas cidades do litoral do Uruguai vai ter pressão abaixo de 1.000. 6 da manhã do domingo, temos aí a pressão de 991 hectopascais do ciclone. Isso aí no mar, mas vocês podem ver que a pressão vai continuar muito baixa sobre o Uruguai, o sul do Brasil e partes da Argentina. Às 9 da manhã, ele se torna um ciclone de forte intensidade, com a pressão de 990 hectopascais. Isso na manhã do domingo, às 9 da manhã do domingo. A pressão com 1.003 Porto Alegre, 1.008 Chapecó, 1.007 Joinville. Meio-dia do domingo, já um ciclone de forte intensidade, com a pressão de 987 hectopascais. No mar, ganhando força. Sul do Brasil segue com pressão baixa, 1.003 em Porto Alegre. 3 da tarde do domingo, a pressão cai para 994 hectopascais. Já um ciclone aí de forte intensidade e só vai ganhar força no decorrer da noite do domingo. Às 9 da noite do domingo, a pressão cai para 982 hectopascais. Na segunda-feira, segue com a pressão abaixo de 1.010 em toda a região sul do Brasil. 6 da manhã, a pressão já aumenta em Porto Alegre, já diminui os ventos, mas segue abaixo de 1.010 em Londrina, Joinville e Chapecó. Na segunda-feira, o ciclone finalmente se afasta de toda a região sul do Uruguai e da Argentina, não deve mais provocar nenhum vento em relação ao ciclone, mas ele forte em alto mar, já bem longe, com a pressão de 962 hectopascais. Isso foi o modelo europeu. Agora vamos para o modelo americano, o GFS. Às 6 da noite do sábado, já temos ele formado aqui com a pressão de 995 hectopascais ao sul do Uruguai.
Porto Alegre com a pressão de 1008, Chapecó 1004. Olhem o outro sistema de baixa pressão mais forte do que o ciclone, lá no norte da Argentina, com a fronteira com o Paraguai. 9 da noite, olha ele aí com a pressão de 996 hectopascais. O outro sistema de baixa pressão entre o Paraguai e a Argentina, com a pressão de 994 hectopascais. Meia-noite do domingo, temos aí a pressão caindo no Rio Grande do Sul, alguns locais com pressão até de 1000 hectopascais na fronteira com a Argentina. Porto Alegre com 1002, Chapecó 1004, Londrina com 1005, Joinville com 1010. 3 da madrugada do domingo, a pressão cai ainda mais para 989 hectopascais do ciclone, se tornando um ciclone de forte intensidade. O outro sistema de baixa pressão lá no Paraguai com a pressão de 995 hectopascais. 6 da manhã do domingo, o ciclone segue com a pressão de 993 hectopascais, ganhando força. Nas 3 da tarde do domingo, o sistema de baixa pressão no Paraguai vai diminuir mais ainda a pressão no sul do Brasil, com pressão abaixo de 1000, 998 em Londrina, 999 em Chapecó, alguns locais do oeste do Paraná com pressão de 994 hectopascais. Então vai estar muitos ventos aqui no Paraná. Domingo, 9 da noite, o ciclone já em alto mar, já se afastando na segunda-feira, ele se afasta e os ventos diminuem. A pressão começa a aumentar no sul do Brasil. Vamos agora para o modelo alemão. Ele é o mais agressivo em relação a esse ciclone. No domingo, à meia-noite do domingo, temos aí o ciclone com a pressão de 992 hectopascais. 3 da madrugada, 990, já um ciclone de forte intensidade. Porto Alegre com uma pressão de 999 hectopascais. 6 da manhã do domingo, a pressão cai para 985 do ciclone e vai caindo ainda mais. Meio-dia do domingo se torna um ciclone muito forte com uma pressão de 979 hectopascais. Só vai cair ainda mais. 9 da noite do domingo, temos aí a pressão de 974 hectopascais. Ele vai beirando aí a ser um ciclone bomba pelas previsões de hoje. Lembrando que, como ainda faltam aí uns 4 dias, então essa previsão ainda pode mudar muito. Meia-noite de segunda, 972 hectopascais, a pressão ainda baixa no sul do Brasil. Aí na segunda-feira, ele se afasta definitivamente do sul do Brasil e um sistema de alta pressão começa a afetar a região. Vamos agora falar sobre as rajadas de vento. Meia-noite do domingo, Porto Alegre com rajadas de 25 km por hora, Chapecó já com rajadas moderadas com 39. Avançando 3 da madrugada do domingo, a gente tem aqui no litoral da Argentina já rajadas de forte intensidade, acima de 60 km por hora. A cidade de Mar del Plata com 53 rajadas de vento, Buenos Aires 48, Rocha 40. Porto Alegre já deve ter rajadas de 48 km por hora, Chapecó 49. 6 da manhã, a Rocha com 55, Porto Alegre 29, Chapecó 48. Às 9 da manhã do domingo, a cidade de Rocha, no Uruguai, com rajadas de 69 km por hora. Mar del Plata com 53. Meio-dia do domingo, rajadas de 75 na cidade de Rocha, 43 Buenos Aires, 46 Mar del Plata, Chapecó com 41, Porto Alegre com 35. 3 da tarde do domingo, temos aí rajadas de 66 na cidade de Rocha, no Uruguai. 6 da noite do domingo, 57 na cidade de Rocha. 9 da noite do domingo, Porto Alegre com 32, Chapecó apenas 10,
Joinville 21 e Londrina 26. Meia-noite de segunda, 31 km por hora em Porto Alegre. 3 da madrugada de segunda, 29 em Porto Alegre. A gente vê que a previsão das rajadas de vento pelo modelo europeu, ele não indica rajadas muito fortes no sul do Brasil. Mesmo assim, indica algumas rajadas de forte intensidade em alguns momentos, bem isolados. 6 da manhã de segunda, rajadas de 52 em Chapecó. A gente vai passando 3 da tarde, 39 em Chapecó, 51 em Londrina. Olhem lá em São Paulo, com rajadas de 80 km por hora. 9 da noite, 36 em Porto Alegre. 3 da madrugada de terça, as rajadas diminuem. Vamos agora para o modelo americano, o GFS. Às 9 da noite do sábado, rajadas de 34 em Porto Alegre, 53 em Mar del Plata. Meia-noite do domingo, rajadas de 53 em Mar del Plata, 43 em Rocha. 3 da madrugada do domingo, 35 em Chapecó. 6 da manhã, rajadas de 44 em Rocha, 51 em Mar del Plata. No domingo, tarde, 35 em Porto Alegre, 37 às 9 da noite, meia-noite, 32 em Porto Alegre. Segunda-feira, 35 km por hora em Porto Alegre, 28 em Joinville. Na segunda-feira, às 9 da noite, 27 em Porto Alegre, 30 em Joinville. Vamos agora para o modelo alemão. Atenção, pessoal do Rio Grande do Sul, porque o modelo alemão indica ventania de até 80 a 90 km por hora no sul do Brasil. Já às meia-noite do domingo, a gente já tem essas rajadas aqui no oeste de até 85 km por hora. Mas em relação a essas rajadas, amanhã eu vou dar melhores informações sobre essas rajadas no Rio Grande do Sul. Meia-noite do domingo, rajadas de 70 em Mar del Plata, 3 da madrugada, 76 em Mar del Plata. Olhem aqui no Rio Grande do Sul, na região central e oeste, com rajadas beirando 90 km por hora, em alguns locais. Porto Alegre com 47 km por hora. 6 da manhã do domingo, 87 na cidade de Mar del Plata, na Argentina. E na Serra Gaúcha, rajadas de vento passando de 100 km por hora. Isso na manhã do domingo, pelo modelo alemão. Lembrando que o alemão é o mais agressivo dos modelos. A cidade de Mar del Plata, com rajadas de 90 km por hora, já é uma ventania. Isso na manhã do domingo. 54 Buenos Aires, 36 Porto Alegre, 40 Chapecó. A meio-dia do domingo, atenção Paraná. Londrina com 61 km por hora. No interior do Paraná, na parte oeste e norte, rajadas poderão ficar entre 70 e 80 km por hora, pela previsão de hoje. Isso no domingo à tarde. 53 em Chapecó, 35 Porto Alegre. Buenos Aires com 57, Mar del Plata com 78, a cidade de Rocha com 66. 3 da tarde do domingo, 55 em Chapecó, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, com rajadas de 70 a 80 km por hora. Na tarde do domingo, dia 21 de setembro. A cidade de Rocha com 69, Buenos Aires 57, Mar del Plata 89. 6 da noite do domingo, o vento diminui no sul do Brasil, mas segue forte no Uruguai e na Argentina. 9 da noite do domingo, continua de forte intensidade no Uruguai e na Argentina. Na segunda-feira, os ventos aumentam em Porto Alegre, chegando a 48 km por hora, e o ciclone com a pressão de 974 hectopascais. Meio-dia de segunda, Porto Alegre começa a ter rajadas de 53 km por hora. No litoral do Rio Grande do Sul pode chegar a 60 a 70 km por hora. Lá em São Paulo, 60 km por hora. E a gente vai passando na segunda-feira à noite, meia-noite de terça, o ciclone se afasta. Então é isso, pessoal.
lembrando que, como ainda faltam alguns dias, essa previsão ainda pode mudar. Eu acredito que em relação ao ciclone, eu acho que vai realmente se confirmar essa previsão. Mas, em relação às rajadas de vento, quem é que vai ter as maiores rajadas ou as menores rajadas, ainda é cedo para saber. Isso aqui é só uma previsão de 4 a 5 dias antes, de 4 a 5 dias adiante. Então, isso aqui ainda pode mudar muito. Vou ficando por aqui e até a próxima.